Olá pessoal, desejar um forte abraço para você que me assiste, um brinde à vida. E hoje nós vamos trazer a análise do segundo conto da Comédia Humana de Honoré de Balzac. Eu digo segundo porque o primeiro já teve resenha aqui no canal, La Chaquet-Pelot. Se você ainda não assistiu, recomendo que assista, ficou muito boa essa análise. A obra é maravilhosa. E hoje eu vou para o segundo conto dessa obra, que é o Bal des Sucs, né? Já peço antecipações aí, já peço antecipadamente perdão pelas pronúncias, que eu não sei realmente francês, estou aqui chutando, né? Bal des Sucs. Mas sem dúvida foi uma obra deliciosa, né? Dessas obras deliciosas que o Balzac escreve, que só o Balzac sabe escrever. Bom, para começar, vou falar sobre o autor. É um autor que viveu de meados para o final do século XIX e passou por períodos conturbados da política francesa e pegou aí momentos digamos assim, do regime napoleônico para culminar com a sua queda, né, por volta aí de 1815. Ele é considerado o pai do realismo moderno e autor da Comédia Humana, que é uma obra enorme, né? Aqui atrás de mim, você vê, tem outros 3 calhamaços, né? Eu tive essa oportunidade, eu não desperdicei de comprar esses 4 volumes, mas não se encerra aí, são mais de 20 volumes, todos assim nessa grossura aí, né? Inclusive tem parte filosófica, né? Não só a parte literária. E é um autor peculiar, extremamente diferenciado pelo grau de não só apenas a questão poética na maneira como ele escreve, como também a questão do grande profundidade de conhecimento da psique humana, do psicológico humano, e ao mesmo tempo um conhecimento de filosofia estética, um conhecimento cultural muito forte, e de política também, história e política, além de mitologia grega, enfim, ele tem conhecimentos profundos em várias áreas, né? O Honoré de Balzac. Aqui, para contextualizar um pouco, não diria contextualizar, mas pelo menos tentar trazer algumas informações básicas para que você não fique perdido em relação ao que seria o Bal des Sucs, né? Esse segundo conto aqui da Comédia Humana, é preciso que você saiba o que é Par de França, né? E eu aqui já peguei aqui alguns trechos para ler aqui, para deixar claro para você que me assiste o que seria o Par de França. O Par de França, que será mencionado ao longo da obra, né, o tempo todo, aliás, não só dessa obra, né, várias obras do Honoré de Balzac mencionam essa questão da busca pelo casar com um par de França, né? O par de França diz respeito ao regime de pariato na França, né? Que em francês seria Paris de France. Foi uma hierarquia de distinção da nobreza da França que apareceu durante a Idade Média, foi abolida durante a Revolução Francesa, a Revolução de 1789, mas reapareceu depois da Revolução. E em 1830, a hereditariedade do pariato foi abolida e em 1848 foi extinta em definitivo, né? Então, a história francesa, ela é recheada de reviravoltas, né? Você teve a Revolução Francesa de 1789, abolindo a monarquia, mas a posteriori houve uma recuperação por conta do Napoleão de uma espécie de regime monárquico, que posteriormente virando inclusive império, com descendentes do Napoleão, né? Até que culminasse aí com, digamos, depois teve a Guerra Franco-Prussiana, né? E aí aconteceu finalmente a queda do regime monárquico, a queda do império e a entrada aí, teve as comunas de Paris e aí a entrada do regime republicano em definitivo na França, já para o final do século XIX. O Honoré de Balzac é alguém que viveu aí o período napoleônico e descreve muito na obra essas questões das disputas por casar com o par de Franças, porque o par de França, como aqui bem dito, né, é uma distinção da nobreza, né? O rei, o monarca,
tinha a possibilidade, o monarca aqui no caso já para início do século XIX, né, estamos falando do monarca do Napoleão, né, um monarca que não é de sangue azul propriamente dito, né, apesar de agir como se fosse. Então, enfim, ele vai aí condecorar determinadas figuras da aristocracia com esse título de nobreza chamado Par de França, que era obviamente muito importante e se tornava, quem fosse condecorado com ele se tornava, digamos, um alvo para as mulheres casarem, né? E por isso a ideia do Honoré de Balzac de usar esse cargo aí como um alvo, né? Um alvo para a personagem principal querer casar com um bom partido, vamos dizer assim, né? Ainda para ilustrar um pouco mais, ele fala que o Luís VII é considerado por alguns historiadores como o criador do sistema de pariato francês. Agora, dá um breve, digamos assim, se eu tivesse que resumir todo esse conto numa única lição, eu diria, né, que quem tudo quer, tudo perde, né? Ou mais vale um pássaro na mão do que 20, 30 voando, né? Fazendo aí uma brincadeira com o dito popular. Porque a personagem principal, uma jovenzinha mimada, claro, pertencente à aristocracia, e que escolhe muito, seleciona aquele excesso de zelo na escolha do seu par, né, de quem será o seu pretendente ao casamento, e ela, hesitando entre muitos pretendentes, acaba por, digamos, terminar ficando com apenas quem lhe resta, de forma resumida. Já digo que esse vídeo tenderá a ter antecipações, ou seja, que o pessoal chama de spoiler, né? Antecipações. Do metade para o final, eu estarei falando mais ou menos como termina o conto. Então, logo, se você não pretende, que não gosta de saber como, apesar de não ser uma obra de suspense, né? Se você não gosta de saber o final, recomendo que para metade do final você não assista o vídeo, né? Agora, antes de dar prosseguimento, né? Gostaria de agradecer demais as pessoas que estão apoiando esse canal, essa iniciativa que eu estou fazendo aqui. Porque é graças a vocês, sem dúvida, que a gente realmente tem fôlego, né, para continuar. A vida nos toma demais do tempo, enfim, do esforço, das energias, né? E o que resta a gente tenta se dedicar aqui ao canal e além disso, sem dúvida que o incentivo de vocês não só serve como um alimento para minha alma, de chegar aqui e ter ânimo para continuar, como também serve para reinvestir no canal e aplicar de forma que a ideia da cultura, né, e da apreciação da arte seja difundida, né? Eu invisto aqui para fazer propaganda e captar mais espectadores, mais pessoas que sejam aí, assim como nós, apaixonados por arte e cultura, e essa é a ideia mesmo, fazer uma corrente do bem que se amplifique. Por isso, inclusive, você que me ajuda, sou acho que até a arte, a cultura é extremamente grata a você, e você que não apoia também, mas claro, se puder, na medida do possível, ajudar, temos o Pix para quem faz contribuição mensal e o Apoia-se para quem faz contribuição, o Pix para quem faz contribuição avulsa, né, e o Apoia-se para quem deseja fazer uma contribuição mensal, todos disponibilizados aqui no campo de descrição. Além disso, fica o convite para participar dos grupos, né? A gente tem aqui grupos de WhatsApp e os grupos de Facebook, grupo de Facebook. Então, todos os links aqui disponibilizados no campo de descrição. Grupos estão maravilhosos, ótimos, as pessoas estão participando, tá bem legal. E por fim, também convido para que você me siga no Instagram. Também link aqui embaixo disponibilizado no campo de descrição. Dando continuidade, outro ponto, eu já, assim, antes de dar aqui a fazer propriamente a resenha, né, vou estar dando aqui alguns pontos de informação para acrescentar a respeito da obra, e uma delas diz respeito à questão da pessoalidade, né, que era típica do regime monárquico, mas que, vou pegar aqui, tem um mosquito aqui, só faltava, o mosquito resolveu invadir aqui, eu vou pegar, calma aí, acho que eu peguei, né, bom, enfim. Então, a pessoalidade, ela digamos, o que é a pessoalidade, né? A pessoalidade é aquela coisa do favoritismo, de
de ajudar parentes. Algumas pessoas até chamam aqui de nepotismo, enfim, né? Isso é extremamente comum na monarquia, porque a monarquia é um regime tipicamente da pessoalidade, inclusive porque envolve uma questão de confiança muito grande na monarquia, né? No republicanismo, ao contrário, o princípio é da impessoalidade. Claro que no Brasil, em particular, né, a gente vê que esses princípios não... eles ficam só para inglês ver, no papel, na Constituição. Elas não têm eficácia nenhuma. O Brasil é o país maior da pessoalidade, apesar de ter rompido com a monarquia, ter institucionalizado a visão republicana, o espírito republicano não se impregnou e vivemos no país da pessoalidade. Agora, essa obra é interessante porque ela revela muito desse lado da pessoalidade no que diz respeito à monarquia, porque estamos falando de uma família nobre, né, os Fontaine, e o Balzac não, digamos, Balzac inclusive era um defensor da própria monarquia, ele não poupa, né, de reconhecer esse lado da monarquia, de que havia praticamente uma formação enorme de cabides de emprego para toda a família dos Fontaine, né, vamos dizer. Todo mundo ali conseguia uma boquinha graças à influência que ele tinha junto ao rei, exceto a protagonista, que é a filha mimada, que era muito nova para conseguir vantagens. E à medida em que vai crescendo, se tornando adolescente e tendo um temperamento, sendo aquele tipo temperamental, geniosa, excessivamente exigente com quem seria o seu par, né, para formar um casamento, o tempo vai passando e ao mesmo tempo o conde, o seu pai, vai perdendo prestígio junto ao rei, né, e isso vai dificultando o futuro dela. Então a obra vai meio que pressionando também nesse sentido, você vai se sentindo acuado, porque ela vai ficando sem perspectiva de futuro, à medida em que ela vai negando ótimas oportunidades, excelentes, pessoas muito, digamos, muito conceituadas, em alto patamar junto ao rei, altos cargos, ela vai rejeitando pessoas por motivos torpes e acaba, bom, não vou falar como acaba, mas, não agora, na metade do final eu falo. Agora, tem essa questão da pessoalidade, da pessoalidade típica do regime monárquico, que o Balzac, apesar de ser um monarquista, coloca na obra. Talvez seja esse um dos motivos dos críticos à monarquia gostar tanto do Balzac, porque apesar de ele ser um monarquista, ele reconhece as falhas do próprio sistema. E, enfim, a observação que eu posso fazer é que também é interessante a questão do tipo de barreira, né, que as antigas aristocracias impunham aos novos ricos e à plebe, né? E, sobretudo, isso é mostrado na obra do Balzac toda, não só no Baile des Sioux, outros contos também, você percebe esse tipo de barreira. A aristocracia não quer permitir se misturar com a burguesia emergente, né, com a plebe, nem se fale, né, com a burguesia emergente. Existe a questão do sangue azul envolvido aí. E, digamos, tudo isso em contraste com o modismo da época, que era o modismo que se enfronhava aí, sobretudo nas aristocracias, como bem coloca o Chesterton, né, os modismos são pertencentes aí à aristocracia, a plebe mesmo, ela se abriga nos hábitos, né? Mas enfim, as aristocracias liam muitos iluministas naquela época e eram, digamos, de certa forma impregnadas por ideias desses iluministas, sobretudo Rousseau e Madame de Staël, que são duas figuras muito citadas ao longo da obra do Balzac, e sobretudo a obra Nova Heloísa do Rousseau é citada também aqui nesse conto, né, do Baile des Sioux, justamente porque havia um humanismo em relação ao que se entendia os modos relacionais, em contraposição ao que era a antiga visão aristocrática de casamento por arranjo, casamento escolhido pelos pais, com uma visão patrimonialista e, sobretudo, uma visão de sangue azul nobre, ou seja, eu vou casar com pessoas, com um par de França, com alguém conceituado dentro da corte, não vou casar com qualquer um. A nossa querida protagonista aqui da obra, que é filha do conde de Fontaine, né, ou seja, a menina mimada, vamos dizer assim, né, e exigente, muito exigente, ela rejeita inclusive banqueiros, né, algo que seria inconcebível na visão
de casamento, da hipergamia feminina contemporânea que nós pensamos, né? As mulheres que querem dar o golpe, vamos falar assim, querem um bom partido. Pô, você rejeitou um banqueiro, pô, como assim, né? A gente não consegue entender isso, porque no passado o banqueiro era mal visto, ele era um burguês emergente, ele não era um nobre, ele não tinha sangue azul, ele era um plebeu que soube negociar e se tornar usurário, né? Só isso, nada mais que isso. Então, logo, seria muito melhor para essa jovenzinha casar com um par de França, ou seja, com alguém condecorado pelo rei, e não um simples banqueiro. É estranho para nós, né? Pra gente, no nosso tempo, pensar assim, um simples banqueiro. Pô, como assim um simples banqueiro? O cara é banqueiro, tu tá rejeitando o cara. Mas, enfim, é isso aí, é exatamente isso que acontecia, né? O Balzac ilustrou ao seu tempo essa barreira. E em contraposição o quê? Há, por exemplo, obras como a Nova Heloísa do Rousseau, que mostrava a questão da paixão. Pô, você vai casar por quem você se apaixona, independente de classe social, né? Os elementos que são usados para o casamento, veja como o iluminismo tem uma enorme influência até os dias de hoje, né? Hoje nós pensamos dessa forma, hoje o nosso pensamento é moldado dessa forma. Apesar de nós sabermos que existem muitas pessoas, muitas, sobretudo mulheres, existe sim uma hipergamia, né? De não casar por paixão, mas casar porque, ou pelo menos ter um critério basilar no qual você seleciona por quem você vai se permitir apaixonar de acordo com algum nível de posses, vamos dizer assim, ou alguma forma, digamos, de carreira que seja promissora, né? E por isso mesmo que a gente costuma dizer que nas relações os grandes testes de amor ocorrem quando você vai mal profissionalmente, quando você está desempregado, quando você, eu digo, claro, você é homem, né, despejado, está desempregado, está mal. Ali que realmente a sua esposa vai dar mostras de que realmente te ama, não te largando nessa situação, te dando apoio. Né? Algo que eu, graças a Deus, vi, não só na minha família, como família de pessoas conhecidas, isso acontecer. Né? Não chega a ser uma coisa tão rara quanto nós pensamos, pelo menos na geração passada. Não sei, essa geração não sei. Mas, de fato, é um momento delicado para você avaliar o amor, realmente. Né? A pessoa está junto ali mesmo na situação difícil. E, no caso, a iniciação do casamento para a protagonista da obra, né, a filha do Conde de Fontaine, ela já vinha com critérios, inclusive esdrúxulos, não só critério de classe social, ela não queria apenas um nobre, não bastava ser nobre a princípio, né, tinha que ser um nobre com uma série de critérios esdrúxulos, que a gente vai ver, um barato, inclusive, nesse sentido, o grau de exigência dela, né, o grau de mimo que ela tinha, que ela recebia. Então, assim, vou aqui começar a dar uma lida aqui e ler e comentar uma parte de um resumo que eu peguei de um site, que eu honestamente não me lembro qual foi o site que eu peguei aqui faz muito tempo. Mas enfim, o romance começa narrando os altos e baixos do Conde de Fontaine, chefe de uma das mais antigas famílias de Poitou, que servira a casa dos Bourbons durante a Guerra de Vendéia, em meio às reviravoltas políticas da França que culminaram na restauração dos Bourbons. Valendo-se de sua posição e prestígio junto ao rei, o senhor Fontaine obtém altos cargos para os seus filhos e assegura bons casamentos para 2 de suas filhas. Então veja, aquilo que eu falei da questão da pessoalidade, né? O senhor do Bourbon, Conde de Bourbon, junto ao prestígio que tinha com o rei, deixou a família toda, todo mundo com cargo, né? Todo mundo bem. Todo mundo estava ali com um cabidezinho de emprego, com um bom cargo, boa remuneração. Isso lembra muito o Brasil, apesar do Brasil ser republicano, né? Lembra demais o Brasil. Infelizmente. Depois, bom, e aí só que veja, tudo isso exceto Emília. Emília, que é o nome da protagonista, que é a jovenzinha mimada. A Emília, caçula da família, ela, digamos, na época áurea da influência do Conde de Fontaine junto ao rei, a Emília era muito nova, mas à medida em que ela vai ficando adolescente, as preocupações vão aumentando. É preciso casar ela o quanto antes. Também é algo típico do pensamento, né, da época do Honoré de Balzac, né? Aquela preocupação, não que não aconteça hoje esse tipo de pressão sobre as mulheres, é bem verdade. Há também esse tipo de cobrança. Vamos logo, casa logo, tem filho logo, enfim. Existe esse tipo de cobrança também.
Mas com certeza, ao tempo de Balzac, na nobreza, isso era exponencialmente maior. E Emília, ela vai ter essa pressão da família para buscar logo um par para casar, né? E o engraçado da obra é justamente o quanto ela vai fazendo, digamos, pouco caso dos pretendentes, né? Então, ela, depois de recusar com altivez numerosos pretendentes, sob o pretexto de que eles não eram pares de França, ou outros pretextos dos mais esdrúxulos possíveis que você possa imaginar aqui, por exemplo, um tinha a perna demasiado grossa, ou os joelhos cambaios, outro era míope, um porque se chamava Duran, olha só, um porque se chamava Duran, chegou a esse ponto de critério usado pela Emília, né? E aquele porque cocheava, quase todos lhe pareciam demasiados gordos. Aqui uma parte que, entre aspas, né, retirada da obra. E vejam que eu estou falando aqui de não apenas nobres, mas banqueiros, pessoas ricas, pessoas influentes, e os critérios mais esdrúxulos possíveis a Emília usava para rejeitar essas pessoas. A Emília de Fontaine se apaixona por um jovem misterioso que apareceu discretamente no baile campestre de Silks, por isso o nome do conto ser o baile de Silks, que é onde aparece aí esse jovem misterioso. Ainda que de aspecto refinado e de postura aristocrática, o desconhecido Maximilien Longueville não revela jamais sua identidade e parece se interessar somente por sua irmã Clara, uma jovem frágil. Mas ele não é insensível à atenção que lhe dedica Emília e acaba por aceitar os convites do Conde de Fontaine. Por efeito dos encontros frequentes, Emília e o desconhecido acabam por se compreender ao menor gesto. E assim acabam apaixonados um pelo outro. Então veja que interessante, né? Aqui acontece uma efetiva paixão tal qual os iluministas e humanistas prescreviam, né? A Madame de Staël e o Rousseau, né? Dentro da sua obra nova Heloísa, que é bem citada na obra. Porém, existe paixão. A paixão, nós sabemos, ela é irracional. Ela é irracional. Mas será que a Emília vai se permitir que essa paixão seja revertida num compromisso de longo prazo tal qual é o casamento? Essa é uma questão. E a Emília é alguém que é extremamente seletiva. Então, para ela não basta que haver a paixão. Veja que coisa. Não basta haver a paixão. É preciso que ele seja alguém proeminente dentro da sociedade. E se começa a criar toda uma expectativa em torno do Maximilien. Quem é Maximilien? De que família ele é? Né? Essa família Longueville, ela é uma família conceituada. A Emília pode se permitir transformar essa paixão em casamento? Ou ele é um borra-botas? Né? Enfim, é exatamente essa questão que é proposta aqui ao longo do conto. Vai se criar toda um enorme suspense em torno da situação do Longueville, né, do Maximiliano Longueville. Inclusive, ele mesmo é muito discreto, silencioso a respeito disso. Os momentos se intensificam, os momentos de paixão, de flerte, de toques de música ao piano, concertos em duetos dos dois ao piano, junto com as duas famílias, enfim. A situação vai, digamos, o cerco vai se fechando em torno dos dois e vai precisando ter uma definição urgente, né, sobre essa situação. Eles vão casar ou não vão? Enfim. E a pergunta sempre paira, afinal, quem é Maximilien Longueville? Ele é alguém realmente digno de casar com a Emília, que é uma pessoa que chegou a rejeitar banqueiros, né, vamos dizer assim. E aí vem a parte que eu vou começar a dar spoiler, né? Ou seja, antecipações. Para você que me assiste aí, já recomendo. Se você não gosta de saber final, saia, é o momento de sair. Porque o que vai acontecer é o seguinte, as pessoas da família da Emília vão começar a investigar a família do Maximilien e vão começar a descobrir que, na verdade, ele era um plebeu comum, né? E para piorar um pouco a situação, levam a Emília junto ao que seria o trabalho dele, né? Aqui está na rua Sertier, número 5, de mercadores de tecido. Olha só que coisa. E veja, ele era um homem com uma enorme capacidade, um enorme conhecimento, uma enorme cultura, profundidade cultural, tal qual o Balzac, que não era nobre e tinha uma enorme
profundidade cultural, o Maximilian era alguém com uma enorme profundidade cultural, um gosto, temperamento, refinamento, né? Uma pessoa absolutamente apresentável junto à sociedade, porém ele realmente não era nobre, além disso ele era um mero mercador de tecido e vendia, né? Tinha sua vendinha lá na Rua 5. A Emília decide verificar por si mesma, não acredita quando ouve isso do tio dela, vai por si mesma e de fato encontra lá o Maximilian como um mero mercador e ela fica horrorizada. Que isso? Aquele homem refinado é um mero mercador de tecidos. Que coisa absurda, né? Enfim. E aí não preciso dizer que isso é motivo mais do que fulcral, decisivo, para sepultar qualquer possibilidade de casamento. A Emília toma ojeriza do Maximilian. A partir do momento... Veja, ela estava apaixonada pelo Maximilian. Então, pode-se dizer claramente que ela não estava influenciada pelos iluministas, né, pela Madame de Staël e pelo Rousseau. Nem um pouco. Ela procurava mesmo, friamente, que a paixão dela fosse calculada na direção do que lhe seria... de alguma forma enobrecesse ali a sua descendência, vamos dizer assim, né? E preservasse o seu patrimônio. Então ela basicamente rejeita o Maximiliano, é isso que acontece. A princípio parece trágico, né? Mas a coisa consegue ser pior do que você imagina, porque a partir dessa rejeição dela, acontece uma questão psicológica interessantíssima, né? Decepcionada, Emília acaba despojando o próprio tio, que era um velho de 73 anos de idade. Olha só, né? O tio dela, que era muito compreensivo, inclusive ela era quase uma adolescente, né? No entanto, ela acaba decepcionada pelo amor, né? Por ver que ele era ver que o amor da sua vida, o Maximiliano, era um mero plebeu. Ela surta e resolve casar, digamos, com a primeira pessoa que lhe aparece, ou talvez a última, né, porque ela já tinha rejeitado tantos outros antes, a única que lhe restava, e que era o próprio tio de 73 anos. Isso tem um fator psicológico interessantíssimo do Balzac. Eu, particularmente na minha vida, já vi amigos, acontecer isso com amigos decepcionados na paixão, profundamente decepcionados de paixões que, digamos, ficaram por mais de um ano em situação de suspeição, será que vai, será que não vai, será que vai, acabar uma vez que se decepciona e diz não vai, aí procura a primeira pessoa na rua para casar, né? E obviamente que isso é terrível, tende a ser um terrível fracasso, né? Porque aí você por excesso de critérios não consegue efetivar uma paixão, logo em seguida você resolve não ter critério nenhum, você vai para o extremo oposto. Não tem critério nenhum, e o critério nenhum foi casar com o tio dela de 73 anos de idade. Só que a coisa piora ainda mais ao final da obra, por quê? Porque ao final da obra, o Maximilian, aquele plebeu que ela havia rejeitado, que tinha modos de instrução, ele vai galgando patamares dentro da sociedade e termina a obra por se tornar, olha só que ironicamente, ele termina por se tornar um par de França. Que era exatamente aquilo que ela queria para casar. Exatamente o motivo pelo qual ela rejeitou tantas pessoas. Logo ele termina como sendo um par de França. O novo rei, acaba condecorando ele com o título. Não preciso dizer o quanto isso é irônico, né? Irônico para a cabecinha da Emília. Sem dúvida uma lição e tanto para ela, né? Demorou tanto a escolher e fez tão pouco caso da própria paixão. E veja, isso é um momento interessantíssimo, porque o Balzac é alguém que, sem dúvida, em muitas outras obras, ao longo inclusive desse primeiro volume aqui eu vi, por exemplo, na Memórias de Duas Jovens Esposas, o Balzac tem uma postura um pouco diferente, mostrando, digamos, criticando um pouco a visão iluminista, né? O Balzac, inclusive, que é um conservador, né, claro, mas ele criticava a visão iluminista da paixão, do Rousseau. Aqui nessa obra ele já dá, digamos, uma lição reversa, né? Ele já mostra que, justamente por ser muito criteriosa, a Emília se deu mal se ela tivesse se deixado levar pelos devaneios iluministas de se casar por paixão, né? Para nós isso parece estranho, né? Na nossa cultura seria, digamos, um tanto quanto estranho você pensar que casar por amor é uma coisa estranha, né? Na verdade, isso é estranho, né? O comum seria casar por amor, por paixão, mas para a época de Balzac, o casamento era por conveniência. E como a Emília, digamos, resistiu à paixão
para buscar uma conveniência e terminou o quê? Perdendo as duas coisas. Tanto a paixão quanto a conveniência, né? Pois não poderia ser mais conveniente a ela do que casar por paixão, já que a sua paixão terminou sendo par de França, que era justamente o que ela desde o princípio procurava e alegava estar procurando. É isso, então, no caso aqui, o Balzac dando uma mensagem humanista, uma mensagem iluminista, algo bem contrassenso para um conservador ao tempo monárquico. Né? Não deixa de ser excelente obra, um excelente conto, recomendo demais para você que me assiste. É claro que aqui a minha análise está apenas empobrecendo a obra é muito mais profunda do que isso que eu estou falando aqui, então peço que você leia essa obra, porque sem dúvida vale muito a pena. É isso, gente, não querendo me estender muito mais, espero que você tenha apreciado aqui esse vídeo, curta, comente, compartilha, participe dos grupos, apoie se puder, um forte abraço, até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo. Você vai adorar! Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o Tube Cult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final, foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima!